Glória a Deus. Nós louvamos a Deus porque Ele não nos deixou só. Ele nos enviou o Espírito Santo, que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. É uma oração. E gosto muito do Evangelho de Mateus capítulo 24, quando os discípulos no caminho de Emaús estavam voltando tristes, porque a esperança, aquele que havia de redimir a Israel, havia morrido. Aquele em quem eles haviam colocado a esperança, havia passado desta vida. E sem que eles percebessem, Jesus vai ao encontro deles. Jesus, não importa onde você estiver, Jesus é Ele quem se aproxima de nós. E Ele, começando pelas Escrituras, Ele narra tudo que as Escrituras diziam a respeito dele. E usa a Escritura para trazer alegria para eles. Até hoje, este é o bem maior de Deus, a palavra de Deus. Quando nós retornamos às Escrituras, começamos a olhar o contexto em que vivemos, aquilo que passamos, começamos a olhar com as lentes do Evangelho. Nós temos uma nova perspectiva de vida. Nós estamos pregando com um tema definido. Totalmente satisfeitos em Cristo Jesus. Totalmente satisfeitos em Cristo Jesus. Quantas vezes nós não estamos totalmente satisfeitos em Cristo Jesus, porque não temos compreendido o que a Escritura diz a respeito de Jesus. Semana passada nós lemos Colossenses capítulo 1, 3 a 8, e o título foi O Evangelho Muda Tudo. Muda tudo. E é imperativo que nós possamos entender verdadeiramente quem Jesus é. O que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. E qual a implicação que tem para mim e para você o conhecer a Jesus? O que implica? Como isso afeta quem eu sou e o que eu faço? Eu preciso entender. Muitas vezes a falta de compreensão não tem feito com que eu seja totalmente satisfeito em Cristo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos amou de tal maneira, diz a palavra, que deu o único Filho dele para morrer ali na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores, e ainda muitas vezes diante dos desafios nós achamos que Deus não nos ama. É imperativo que você saiba quem Jesus é, o que Ele fez por mim e por você, e como afeta o seu conhecimento a respeito disso. Afeta a sua pessoa, a sua identidade, e afeta o modo como você vive a sua vida prática diária. É imperativo, meus irmãos. E nós lemos nos versículos 3 a 8 do capítulo 1 que Paulo ele deu graças a Deus pelo amor que os irmãos de Colossos tinham uns pelos outros. Ele não agradeceu porque aquela igreja tinha um amor que era percebível, notado pelas pessoas. Ele agradeceu, meus irmãos, a Deus, porque o amor que Deus requer de nós não é um amor porque eu olho para a Nádia e acho a Nádia engraçadinha. Não, é porque Deus me amou sendo eu ainda pecador, e não tem como eu dizer que amo a Deus e não amo a Nádia. É inegociável eu ser amado sendo ainda pecador e, como consequência, esse amor que tem sido derramado em minha vida me fazer com que eu ame a meu próximo. E diz lá o texto que esse amor era porque eles haviam ouvido o Evangelho, a pregação da palavra da verdade.
Então, a gratidão precisa estar presente na vida do crente que quer ser totalmente satisfeito, e nós precisamos dar graças a Deus porque temos o Evangelho, a revelação de Deus para nós. E quando eu olho o Evangelho, o poder de Deus, esse Evangelho vai gerar uma transformação na minha vida. Porque quando eu reconheço que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, aquilo que está escrito eu cumpro, eu obedeço. E nós falamos que tem pessoas que você olha e gama, facinho de você amar. Tem umas que já são mais ou menos. Agora tem outras que você precisa de amar e ama porque você obedece o Evangelho. Há muito tempo, não resisti, vou falar essa. Eu estava num jantar de casais e alguém estava criticando a igreja. Devia conhecer o Anderson e estava criticando a igreja. Eu falei, você acha que a igreja tem esse amor? Tá, você tem. Nós não estamos sentados aqui na mesa, eu não te amo. A gente não está conversando. É imperativo, meus irmãos. Se eu sou servo de Cristo, eu preciso amar. Eu preciso me relacionar. E nós falamos também na semana passada que por mais que pareça loucura eu amar o meu próximo e aqueles que até mesmo são difíceis, mas pela obediência ao Evangelho, diz esse texto que aquilo que estava acontecendo aqui na igreja de Colossos estava crescendo. Estava alcançando outras pessoas, porque muitas vezes nós falamos assim, não, mas fulano não sabe a luta que eu tenho razão de não amar, mas enquanto você fica se justificando que não é possível amar, tem pessoas sendo transformadas por esse Evangelho e amando e servindo ao próximo. Pessoas que você jamais imaginaria que faria isso e não fariam. Você percebe que essa obra de Deus cresce, é algo que o inimigo não consegue parar, as portas do inferno não prevalecem, onde a luz de Cristo verdadeiramente vai alcançando, essa luz de Cristo vai iluminando e pessoas vão parando de falar mal do próximo e vão amando, porque amam a Deus, foram amadas por Deus. Então eu preciso ser totalmente satisfeito em Cristo. Hoje, nessa passeata, nós vimos o grau de insatisfação do nosso país. É preciso que eles percebam que é um povo que mesmo com os desmandos, com a corrupção, tem um povo que está vivendo uma vida totalmente satisfeita. Não porque estão alienados, mas porque estão plantados junto à corrente de águas, onde no devido tempo dá o seu fruto, onde experimentam uma paz que excede todo o entendimento, onde experimentam uma vida e uma vida plena, abundante, que as pessoas perguntam como, com essa crise, você ainda faz planos, você ainda acredita? Não, eu acredito porque eu tenho um Deus que reina, que é soberano, que nada do que Ele planeja fazer vai deixar de ser feito, porque Ele tudo pode, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Isso acalma o coração, isso alegra o coração. Então é imperativo que você, todo dia de manhã, lembre-se quem Jesus é, quem Ele, o que Ele fez e como o conhecer a Jesus afeta quem você é e o que você faz. Que as pessoas no nosso trabalho possam perceber que eu fui afetado porque Deus habita na minha vida, eu tenho um Salvador invisível, eu tenho paz que excede todo entendimento. Não a paz que o mundo dá quando o dólar estiver no patamar correto, quando a inflação estiver legal, quando tudo parecer centrado. Não. Eu tenho paz porque eu estou firmado sobre a rocha. E aí, meus irmãos, continuando neste domingo sobre esse tema, totalmente satisfeito em Cristo Jesus.
Como eu posso ser totalmente satisfeito? Primeiro, porque o Evangelho muda tudo. E, em segundo lugar, que nós veremos nessa noite, é imperativo que eu e você entendamos isso e sejamos plenamente satisfeitos em Cristo. Por quê? Porque nós temos tesouros em Cristo Jesus. Nós temos tesouros em Cristo Jesus. Tudo aquilo que você precisar cabe em Cristo Jesus. Busque mais uma comunhão com Deus. Conheça mais Jesus Cristo e você vai perceber que é algo inesgotável. Cada dia você vai ficar mais entusiasmado. Visite o seu Wilson. Ele canta os hinos, ele põe a Bíblia na frente assim, porque ele está chorando, emocionado com Cristo Jesus. Todos que nós levamos ceia nos lares, eles se emocionam. Olha a oração que eles fazem, todos centrados. Eles sabem quem Jesus é, o que ele fez e como isso afeta quem ele é e o que ele faz. Nós precisamos fazer isso. Vamos orar. Curva a sua fronte, peça a Deus que fale ao seu coração. Querido Deus, nós louvamos o teu nome por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque todos que aprove o Senhor que aqui estivessem, ó Pai, vieram. O teu chamado é irresistível em qualquer situação, ó Deus. Por isso que Tiago já diz que devemos orar. Se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. E aprove ao Senhor que aqui estivéssemos. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, ó Deus. Pai, quantas necessidades o teu povo tem nomeado, ó Deus. Mas vivemos, ó Pai, numa jornada onde tudo, ó Pai, que nos é necessário, ó Pai, já foi providenciado por Ti em Cristo Jesus. Pai, que possamos descobrir em Cristo Jesus a resposta para cada uma de nossas necessidades. Que Cristo Jesus sacie a nossa sede, sacie a nossa fome, ó Deus. Que em Cristo Jesus sejamos motivados, ó Pai, a continuar firmes na fé, sempre celebrando a grandiosidade da nossa salvação, sempre celebrando a supremacia de Cristo, onde, ó Pai, ter Cristo é ter tudo, Pai, que se precisa. Por Cristo Jesus, ó Deus, obrigado por cada irmão e irmã, cada visitante que está aqui nessa noite. Tu sabes as lutas, as dificuldades, ó Deus, que em nome de Jesus, todos nós possamos encontrar favor do Senhor. Pai, que todos nós possamos sair daqui renovados. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Colossenses 2, 1-3 diz o seguinte: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A pergunta para mim e para você é: você sabe, nós sabemos o que é que nós temos em Cristo Jesus? Será que eu e você podemos afirmar que nós sabemos o que nós temos em Cristo Jesus? Será que as pessoas, quando olham para nós, elas têm definido que nós sabemos quem Jesus é, o que Ele fez, o que isso significa para nós, e que nós entendemos tudo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus? Diz ele aqui que orava para que o coração deles sejam fortalecido, confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. Meus irmãos, o que tem faltado para nós é convicção.
O que tem faltado para nós é a certeza do que Jesus representa para mim e para você. Nós muitas vezes não temos essa convicção, e a falta de convicção de quem Jesus é, o que ele fez, o que ele representa, tem tirado o sono do povo de Deus. Muitas vezes a falta de entender isso faz até mesmo que nós duvidemos se Deus verdadeiramente nos ama. Nós começamos a olhar a situação e parece que Deus não nos ama, parece que Deus nos abandonou, parece que Deus ele está indiferente. Será que eu e você sabemos o que nós temos em Cristo Jesus? Como pode alguém saber quem Jesus é, o que ele fez, o que ele representa para nós, ficar indiferente, ficar apático, não ficar entusiasmado? Conhecer a Cristo Jesus tem que ser um fator motivador para que cada dia mais eu e você continuemos caminhando firmemente, olhando para Jesus. Como eu vou olhar para Jesus, diz Hebreus 12 lá, olhar firmemente para Jesus. Como eu vou desembaraçar de todo o peso e do pecado se eu não entendo o que Jesus é para mim e para você? Se eu não entendo que você tem toda a riqueza quando você compreende o mistério de Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a diferença, é o fundamento, é a verdade, é em Cristo Jesus que nós temos 100% de convicção de que estamos caminhando para uma vida que traz vida eterna, uma vida que representa tudo. Nós, quando não entendemos que em Jesus há verdadeiramente a possibilidade de você ser saciado, você foca nas coisas aqui da terra. A minha vida é 100% em busca de uma formação intelectual, uma formação cultural, e eu entendo que se eu tiver doutorado, pós-doutorado, se eu tiver mestrado, aí as soluções dos problemas acontecerão. Se eu casar, aí a coisa vai mudar. Se eu ficar pobre, vender tudo, der tudo para todo mundo, eu vou resolver as minhas questões. Nós não entendemos, meus irmãos, que só resolveremos as nossas questões quando a nossa vida estiver centrada na glória de Deus em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus for o meu bem maior, quando eu perceber que quando eu tenho Cristo Jesus, nada vai me faltar, porque eu tendo com que comer e me vestir, eu vou estar celebrando, eu vou estar alegre. Eu vou perceber que não vai ter carestia, não vai ter guerra se levantando contra mim, que vai derrubar a minha vida e vai fazer com que o plano de Deus para a minha vida seja interrompido. Quantas vezes nós, quando não entendemos o que temos em Cristo Jesus, falamos assim: o culpado do meu fracasso é minha esposa, o culpado do meu fracasso é meu marido, é a igreja que não é boa o suficiente para mim, é aquilo que aconteceu na igreja que está me atrapalhando. Não! Meus irmãos, quando nós temos Cristo Jesus, quando Cristo é o Senhor da minha vida, quando eu estou sendo iluminado pela luz de Cristo Jesus, quando Cristo Jesus é o alicerce da minha vida, essas coisas serão periféricas e isso não vai parar a obra de Deus na minha vida. Eu vou olhar para Neemias, que diz: estou fazendo grande obra, porque pararia a obra do Senhor. A nossa insatisfação não se dá por causa das lutas, mas se dá por falta de convicção. E ele ora aqui no versículo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o centro de quem entende que nele há riqueza sem fim. E nós percebemos pessoas humildes, pessoas que eram para ser consideradas derrotadas, mas elas vivem a plenitude de Cristo Jesus. Cristo é a maior preciosidade. E você percebe que são pessoas pobres enriquecendo a muitos. Meus irmãos,
É urgente. Essa passeata aí demonstra o clamor de um país que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós precisamos, como crente em Cristo Jesus, participar disso, mas saber que a resposta é Cristo Jesus. É a resposta, porque por mais que você olhe aí para os países do primeiro mundo, as pessoas estão se matando, estão insatisfeitas porque não tem Cristo Jesus. Será que eu entendo isso? Diz lá Efésios 3:8, meus irmãos. Ele fala das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Insondáveis. Não é que você não consegue sondar, porque Deus se revela a mim e a você, mas não há limite para você ter mais intimidade com Cristo Jesus. Nós precisamos ter uma simbiose onde a nossa vida esteja envolvida em Cristo Jesus, e quem vê a mim, vê Cristo Jesus. Nós somos cristãos porque onde o povo de Deus estiver plantado, Cristo Jesus está presente. Mas infelizmente, às vezes pessoas passam anos em determinado local e ninguém sente o bom perfume de Cristo. As pessoas não percebem que o centro da vida de pessoas que dizem professar a fé em Cristo, não percebem que o centro de suas vidas seja Cristo Jesus. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Nós precisamos ser encorajados a despertar e manter uma luta constante para que as pessoas aprendam a importância de conhecer Cristo Jesus, saber quem Cristo Jesus é. Será que aquele que convive conosco já foi avisado da importância de Cristo Jesus na sua vida? Será que você é incentivado? Meus irmãos, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo, ele utiliza aqui a linguagem de falsos mestres que estavam instalados na igreja dos Colossenses e estavam falando o seguinte: não é legal, você tem Cristo Jesus e é muito bom que você tenha Cristo Jesus, mas isso não é tudo não. Tem alguns mistérios que você não consegue ter em Cristo Jesus. Você precisa conhecer mais dos mistérios que tem por aí, para que você realmente tenha plenitude. Aí Paulo usa a linguagem dele. Não, em Cristo Jesus estão escondidos, meus irmãos, os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão ocultos. De maneira que tudo que você vê aparecendo aí, sendo descoberto, já estava aí, faltava só ser revelado através do conhecimento dado por Deus. Nada que você no seu trabalho, que você no seu modo de viver descubra, dando aula, corrigindo, nada lá as suas provas, nada que você tenha um insight é seu, vem de Deus, e em Cristo Jesus estão escondidos tesouros do conhecimento e da sabedoria. Como o povo tem sofrido por falta de sabedoria. E Tiago fala: se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele não vai apontar o dedo para você, mas vai conceder liberalmente. Nós temos bênção, nós estamos em Cristo e Ele está em nós. A presença de Cristo Jesus vai verdadeiramente transformar o meu viver e o seu viver. Agora, meus irmãos, isso não é um conhecimento raso de Cristo Jesus. Isso é um conhecimento de pessoas que vivem piedosamente e sabem que por mais simples que seja aquilo que estão fazendo, eles precisam fazer para o Senhor. Eles precisam fazer como culto a Deus. É um convite a uma novidade de vida, onde de maneira plena tudo que eu faço seja culto a Deus. Conhecimento pessoal, relacionamento pessoal com Deus, vem através da graça de Deus, por meio da fé em Cristo que nos é concedida
pela fé de graça. Herbert Carson diz o seguinte: escondido não no sentido de ser totalmente fora do nosso alcance, mas sim como tesouros em uma mina que já foi aberta, através dos quais uma busca consagrada. Cada dia que você se consagra buscando mais de Cristo, você descobre coisas que vão impactar, vão transformar a sua vida, vão dar um sentido para a sua vida. Aqueles que de maneira consagrada perseveram em buscar ao Senhor. Quantas pessoas têm abortado a sua caminhada porque acham, não estou conseguindo. Precisamos mais clamar que o Espírito Santo interceda por nós, crescer em ação de graça e verdadeiramente experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Versículos 4 e 5, ouça o que diz a palavra de Deus. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Eu preciso urgentemente conseguir fazer uma profissão de fé, chegar e declarar o que eu acredito sobre Cristo. Vá na classe do Wesley. Você precisa ter uma convicção correta sobre o que você acredita em Cristo Jesus, porque todos os dias você já acorda, você passa o dia, dorme com alguém falando e soprando no seu ouvido algo que é errado sobre a fé em Cristo Jesus. Quantas vezes nós entendemos que não adianta ter aparência de coisa boa, meus irmãos. Eu tenho falado que há muito tempo eu li e marcou a minha vida que o quadro mais falso é aquele que 99,9 é igualzinho ao verdadeiro. 99,9 é igualzinho ao verdadeiro. Mas se 0,1 não for do verdadeiro, ele é totalmente falso. Totalmente falso. A verdade está 100% em Jesus Cristo. E eu preciso entender o que eu acredito sobre Cristo Jesus. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Quantas pessoas não conseguem dizimar o seu tempo para estar na presença de Deus? Quantas pessoas não conseguem consagrar a sua vida ao Senhor porque olham assim, não, minha vida já está muito boa, eu acredito em Deus, mas ainda não entregaram as suas vidas 100% a Jesus Cristo. E falando assim, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Como cansa as pessoas virem e falar assim, não, eu penso assim, não, eu acho isso, e totalmente contrário à palavra de Deus. Eu tenho falado também que se você quer ser totalmente satisfeito em Cristo, morra, porque é morrendo que se vive. Nós precisamos entender e ouvir Jesus falando que aquele que quer ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perde por amor de Cristo, achá-la, e é em Cristo Jesus que você vai ter uma vida. Quando as pessoas olharem para você e achar que você é ultrapassado, é bobo, que está perdendo tudo, você vai perceber que você vai ser mais que vencedor, você vai ser mais que feliz, porque Cristo Jesus supre cada uma de nossas necessidades. E ele diz que não se engane com raciocínios falazes. Quando alguém vier soprar em algo em você, não, Jesus é isso, mas precisa disso. Onde está na Bíblia? Seja como os crentes de Bereia, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. É triste
É triste. Mas se for perguntar aqui, o enredo da novela das 9, que começa segunda-feira, todo mundo vai falar. Mas se perguntarmos o que foi falado na classe de escola dominical nessa manhã, dificilmente vão falar. Verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Quantas vezes o diabo coloca um irmão do nosso lado para nos desanimar? É triste falar, meus irmãos, mas o diabo usa até irmãos fracos na fé, que chegam do nosso lado e começam a falar mal de Deus e o mundo. Se você não estiver firme na vossa fé, se você não estiver ouvindo o que falou antes, olha, eu estou dando graças a Deus pelo amor que vocês têm, e esse amor não nasce do seu prazer, não, eu amo fulano, não, esse nasce porque vocês ouviram a palavra do Evangelho. O Evangelho faz a diferença na sua vida. Você não quer mais saber o que você gosta. Você quer saber o que Cristo gosta. E quando eu faço aquilo que Cristo gosta, eu tenho paz. Meus irmãos, porque nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para ter comunhão. E eu preciso conhecer a Cristo. João Calvino fala que você só conhece você quando você conhecer a Deus. Conhecimento de Deus, conhecimento do homem. Porque eu olho para a Nádia e acho a Nádia joia. Porque quando eu olho para a Nádia, eu comparo ela com a Rosana. Por isso que eu acho que a Nádia é ótima. Mas se eu comparar a Nádia com Deus, eu vou perceber que não tem ninguém bom. E a medida da santidade nossa é Deus. Então todos nós precisamos de graça, todos nós precisamos de favor. Não há ninguém bom, não há ninguém justo, ninguém que busca a Deus, mas Deus tem vindo ao nosso encontro e feito uma grande obra. Então não permita que o diabo coloque na sua boca que fulano não é bom, que fulano não é isso, mas nós somos perfeitos em Cristo Jesus. Nós temos Cristo Jesus, é isso que eu acredito em Cristo Jesus. Eu preciso, em nome de Jesus, perceber como tem sido a nossa boa ordem, qual tem sido a firmeza da nossa fé, o que Jesus é. Não podemos ser enganados, ser levados a acreditar em algo que não está revelado na palavra de Deus. Essa é a preocupação de Paulo, para que nós sejamos totalmente satisfeitos em Cristo. Nós precisamos verdadeiramente saber que Cristo é o maior tesouro, que nós temos cada dia. Pensa, você começar a olhar as pessoas com a lente do Evangelho, você vai perceber que não tem como eu condenar ninguém, nem apontar o dedo, porque eles são justificados em Cristo Jesus. Eu tenho que olhar e falar assim, não, eu tenho que achar coisa boa. A Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser luminoso. Nós lemos Salmo 34, olhe para Jesus e você vai ser iluminado, seu rosto não vai sofrer vexame. Eu preciso perceber essas coisas para que verdadeiramente o Evangelho seja uma realidade e eu não seja enganado. Em nome de Jesus, eu preciso entender, conhecer quem é Jesus, saber aquilo que eu acredito. A boa ordem, alegro-me de ver a sua boa ordem, alegro de ver a firmeza da vossa fé, é algo que descreve um fortalecimento. E quando você olha o original dessa palavra, é a mesma palavra usada lá quando João fala para o paralítico, não tenho prata nem ouro, mas olha para nós. Levanta e anda. E os pés dele se firmaram. Alguém que não andava é firmado pelo poder do Evangelho. Fortalecimento da fé, um pensamento correto de Jesus, vai levar a igreja do Senhor Jesus a ter uma atitude correta. Eu preciso conhecer o Senhor em quem eu acredito. Terminando, versículos 6 e 7. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé,
tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Ser totalmente satisfeito em Cristo nos leva a andar em Cristo Jesus. Como eu vou andar em Cristo Jesus se eu não concordo com aquilo que Cristo diz? E se perguntarmos se há alguém aqui que não concorde com aquilo que Cristo fala, dificilmente alguém vai levantar a mão e vai dizer, não concordo. Mas, meus irmãos, concordar é andar em Cristo Jesus, e ele está falando, meus irmãos, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Andar em Cristo Jesus é viver em Cristo Jesus. É Cristo Jesus viver em nós. É na nossa caminhada diária, a nossa caminhada não ser desassociada com a nossa fé. As pessoas precisam ver uma coerência entre aquilo que eu digo que creio e como eu vivo. Na quinta-feira, nós falamos sobre o juramento, se eu posso jurar ou não. Falando lá do tribunal, onde a pessoa coloca a mão sobre a Bíblia e jura dizer a verdade diante de Deus. É proibido jurar? A Silvia foi e resumiu numa palavra a minha lição. Meus irmãos, não é proibido jurar. Agora, o crente que anda em Jesus Cristo não precisa jurar, porque ele sempre vai falar com a mão na Bíblia. Ele vai estar sempre falando, sabendo que Deus está presente. Quantas vezes nós temos um discurso, mas não sabemos que essa palavra que eu falo agora precisa ser a mesma se Cristo voltar hoje. E jamais eu vou falar, sabendo que Cristo vai voltar, eu vou falar algo contrário à palavra de Deus. Você sabe como viver para Cristo? Ande em Cristo Jesus, ande nele, caminhe, vivam a vida pela fé, meus irmãos. Salmo 1, versículo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantas vezes a gente perde o prazer de estar na presença do povo de Deus. O nosso prazer já está andar segundo o conselho dos ímpios. Aqueles que mais influenciam e dão conselho para nós não têm a mesma fé nossa. E aí você pode falar, eu acho que hoje talvez alguém falou assim, mas fora tem pessoas que são melhores do que os crentes. E tem. Mas o ponto não é ser melhor que os crentes. O ponto é viver para a glória de Deus. As nossas decisões não podem estar baseadas somente em certo e errado. Deus quer ver qual a motivação do meu coração. Se eu faço isso porque eu ando com Cristo Jesus. Se eu não falo mal do meu próximo porque Cristo vive em mim. O Espírito Santo habita em mim e não há como ele estar verbalizando isso. E eu preciso, em nome de Jesus, saber como eu vivo em Cristo. Se eu recebi Jesus como Senhor, eu preciso que Jesus seja o número 1 na minha vida. Jesus Cristo é a maior razão da minha vida. Ele é o Senhor. Eu estou arraigado, edificados nele, confirmados na fé. Eu preciso abundar em ação de graça. Eu preciso, em nome de Jesus, perceber, será que eu estou arraigado? É interessante que esse arraigado aqui, se você não entendeu o que é arraigado, teve um terremoto no Japão, comemorou 5 anos e foi uma destruição tremenda. Barcos em cima de casa e tudo mais. Mas sabia que ficou uma árvore em pé lá? Uma árvore. Não derrubou uma árvore. Meus irmãos, estar arraigado em Cristo Jesus é você saber a força do nosso Deus e saber que nada pode abalar aqueles que estão plantados
em Cristo Jesus, aqueles que estão arraigados, edificados neles e confirmados nele. Em nome de Jesus, creia isso, nada pode nos separar, nada pode tirar o centro de nossas vidas. A pergunta é: qual é a raiz que eu tenho em Cristo Jesus e qual a raiz que eu tenho em outro lugar? Às vezes as nossas convicções daquilo que não vem de Deus são tão profundas e as nossas convicções espirituais tão rasas. E aí nós não vamos ficar como aquela árvore. Paulo, ele está nos ensinando: saiba viver para Cristo, arraigados, edificados. Não permita que ventos de doutrina o afaste, não permita que o coração que é enganoso, quantas pessoas vão falando assim: não, mas eu não estou sentindo mais prazer, não, meu coração está mostrando que essas coisas que têm acontecido não são legais. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Eu preciso nortear minha vida pela palavra da verdade que diz: não deixe de congregar. É bom e agradável estar unidos os irmãos. Cresci na comunhão e também no partir do pão, na doutrina. Nós precisamos de doutrina e precisamos de comunhão. É bom. É aqui que Deus ordena a bênção e a vida. E quando eu entendo corretamente essas coisas, eu vou ter uma vida correta. A Bíblia revela a palavra de Deus. A Bíblia revela Deus. E eu preciso entender isso. Que a mensagem de Deus, para mim e para você, é algo que traz vida e transforma essa vida e faz com que ela seja totalmente satisfeita em Cristo Jesus. Deus quer que eu e você o conheçamos mais. A pergunta é, entendendo que Deus quer que você o conheça mais, entendendo que Deus quer que você o receba como Senhor e Salvador da sua vida, como eu tenho respondido? E eu tenho falado, meus irmãos, que é algo que pode-se fazer uma pesquisa científica sobre isso. Em Cristo Jesus você vai ter um novo sentido na sua vida. Em Cristo Jesus, quando você percebe as pessoas que entenderam isso, estão fortalecidos, você percebe que eles têm uma vida que é invejável. Em Cristo Jesus, nós não temos o costume de abrir para oportunidade de testemunho. Porque testemunho também não salva, Cristo salva. Todo mundo aqui teria um testemunho, mas nem todo mundo que tem um testemunho confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, curando os leprosos, volta só um para agradecer. Cadê o resto? Mas Deus tem se revelado. A pergunta é: você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você não está cansado de procurar tesouros onde não tem? Você entende que só Jesus Cristo, Ele tem riquezas insondáveis e que a vida é preciosa e passa muito rápido. Então, receba Jesus no seu coração. Entenda quem Jesus é, o que Ele fez e qual a consequência que vai gerar em você o conhecer. Qual é a consequência que vai fazer com que você tenha atitudes diferentes e você verdadeiramente